Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre Gênesis, né, o livro de Gênesis, e vou contar uma história, na verdade, né? Então, assim, o que é contar história? Quando a gente conta uma história, na verdade, a gente está apresentando uma narrativa, né, da leitura que a gente faz do mundo, né, das nossas experiências, da nossa vivência, das coisas que nós lemos, né, do nosso aprendizado, da leitura que a gente faz do mundo. Né? Então, por exemplo, eu lecionei ciências durante muito tempo, né, no ensino fundamental. E às vezes eu olhava assim para os livros didáticos e eu falava, gente, esse livro aqui, essas coisas aqui, parece tão parecido com o que está escrito em Gênesis, sabe? Eu já tinha, né, eu sempre li a Bíblia, né? Eu ficava na minha, assim, né? Mas eu achava interessante aqueles livros didáticos, né, falando sobre a formação do planeta, a formação do planeta Terra, né? Então eu resolvi fazer uma animação, contar uma historinha fazer uma analogia, né, entre o livro de ciências e a Bíblia, né, o livro de Gênesis, né. Agora, é claro, não tem intenção de provar nada, de dizer, não, isso aqui é a verdade e a Bíblia, isso aqui comprova a Bíblia. Não, não é isso, né, é apenas um ponto de vista, como eu disse, né, contar uma história, apresentar uma narrativa, né, da leitura que eu faço, né, assim, do que eu vi dos meus livros didáticos, né, e do que eu vi no livro de Gênesis, né. Então é isso. Então, eu vou contar a história, né. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1, versículo 1. Eu tenho até um roteirinho aqui para não esquecer, né. Então, nós temos um planetinha, né, que foi formado de acordo com os livros de ciências, né, foi formado há 4,5 bilhões de anos, né. Mas era um planeta constituído de material incandescente, né, que era o magma, né, e assim, a Bíblia fala em 6 dias, né, a formação do planeta Terra, né, da criação toda em 6 dias, só que assim, para Deus um dia é como 1000 anos, isso também está na Bíblia, né, então para Deus não faz diferença, né, pode ser que são 4,5 bilhões de anos para Deus, né, para ele pode ser como um dia, né, vai saber, né. Então nós temos um planetinho todo formado de magma, né, de material pastoso incandescente. Só que assim, a Terra era, no livro de Gênesis, né, fala assim, a Terra era sem forma e vazia. Então nesse princípio, nesse primeiro momento, logo há 4,5 bilhões de anos, mais ou menos, aproximadamente, o planeta Terra era todo constituído de magma, né, que vivia derretido no estado efervescente, né, era um material incandescente, né, e ele estava sempre em movimento, né, era uma substância disforme, né, ainda não tinha as montanhas e os vales e os rios, enfim. E não existia vida, porque não tinha como ter vida, porque era muito quente, era um calor absurdo, era só magma, o planeta era só magma derretido, né, era a rocha derretida, né, que era o magma, né, então era só isso no início, isso há 4 bilhões de anos atrás, né, aproximadamente, né, nós tínhamos uma terra sem forma, vazia de seres vivos, né, digamos assim, né. E ali no livro de Gênesis fala o seguinte, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Agora olha que interessante, a água sempre esteve presente no planeta, isso desde os primórdios, desde o início. Só que o que acontece? Ela estava sempre em estado de vapor, ela estava assim, ela não tinha como estar no estado líquido, né? Porque se tivesse uma gotinha, se caísse uma gotinha sequer de líquido no magma, já virava vapor imediatamente, então não tinha como a água permanecer no estado líquido, então ela sempre existiu, mas ela existia no estado de vapor, tá? Ela não existia no estado líquido, mas ela sempre esteve presente desde o princípio, né? Porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. Gênesis capítulo 2, versículo 5. Então era uma superfície absurdamente quente, o magma derretido, né, em estado de efervescência. As gotas não tinham como cair, porque, né, elas se transformavam em vapor imediatamente, né. Então não existia nenhuma possibilidade de ocorrer chuva, apesar de formar assim, densas nuvens, né, mas
era só água no estado de vapor, não tinha possibilidade de existir chuva, né? Porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, então não tinha como ter chuva. Isso é o que está no livro de Gênesis. E nos livros didáticos também, porque fala que durante a formação da terra não tinha a menor chance de ter chuva, por causa das altas temperaturas. Aí diz o seguinte: um vapor, porém, subia da terra. Gênesis capítulo 2, versículo 6. Então esse vapor está em Gênesis, está nos livros didáticos, né? Esse vapor sempre existiu, né? Então era um vapor, existe essa água no estado de vapor, além de outros gases, né? Ainda não tinha oxigênio, né? Não tinha como o oxigênio livre, né? Como nós conhecemos hoje. O que existia eram gases tóxicos. Então realmente o planeta era um lugar muito inóspito, sem condições de existir vida. Era só o vapor que subia da terra por causa das altas temperaturas, e esses vapores formavam nuvens escuras, né? O planeta estava sempre escurecido por causa dessas densas nuvens, né? Continuando aqui. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar. Gênesis capítulo 1, versículo 9. Com o tempo, milhões de anos foram passando, né? E o planeta Terra começou a se resfriar. Esse vapor que subia da Terra, ele ajudou no resfriamento do planeta. Então foi possível ocorrer as primeiras gotas de água no estado líquido, né? Então, antes, né, Deus tinha dito que ainda não tinha havido chuva na Terra, né? Mas agora já ocorre a chuva, né? Porque o planeta já estava no processo já estava resfriado, né? Já tinha passado por esse processo de resfriamento. Então começaram a ocorrer as primeiras gotas da água. E disse Deus: ajuntem-se debaixo dos céus. Então foi possível aí formar os mares, né, os rios, os lagos, os oceanos, né? 7. Apareça a porção seca. E chamou Deus a porção seca terra. Gênesis capítulo 1, 9 e 10. Então, o que aconteceu com esse magma, aquele magma que ficava, né, borbulhando, efervescendo? Ele começou, com o resfriamento, ele começou a ficar mais rígido, ficar mais sólido. E ele se solidificou. Quando ele se solidificou, ele deu origem às rochas magmáticas, né? E Deus disse, né, apareça a porção seca. Foi aí que surgiu a porção seca, né? Por quê? Porque o magma derretido com o resfriamento, né, com aquele vapor que subia, que formava as densas nuvens, né, que com o passar de milhões de anos o planeta foi resfriando. Então foi possível surgir a Terra, né, a Terra, a porção seca, né, porque o magma se solidificou, né. E essas rochas, o que aconteceu com essas rochas? A rocha magmática deu origem a outras rochas sedimentares, metamórficas, enfim. Essas rochas, com o tempo, elas foram se degradando, né, por causa das altas temperaturas, né? Tinha sol, calor, frio, chuva, água. Então elas foram trincando, essa rocha foi trincando e formando pequenos pedacinhos cada vez menores, pedrinhas cada vez menores, até se esfarelar e dar origem ao solo, né? Ao solo como a gente conhece hoje, né? Ao que é possível que ocorra que nasçam as plantas, né? Que foi que aconteceu aqui no capítulo 8, né? No capítulo 8 não, Gênesis capítulo 1, 11. Disse Deus: produza a terra relva. Então aquele magma que se solidificou por causa com o resfriamento da terra, né? E agora já tinha água no estado líquido, ou seja, já era água em dois estados, né? Sólido, quer dizer, líquido e estado de vapor, né? E provavelmente as geleiras depois, né? Então, aqui começou a surgir as primeiras plantas, né? Os animais, depois, foi milhões de anos, né? As aves, as algas, as baleias, os répteis, né? E assim foram, né? Deus foi dando vida, né? Às almas viventes, né? Que ele chamava, a Bíblia fala em alma vivente, né?
interessante falar em alma vivente, né? Então a gente fala assim, animal não tem alma, né? Mas né, alma vivente é alma, né? Então, houve essa produção de relva, né? Do verde, né? As primeiras plantas, né? O 8 aqui. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Olha que interessante aqui, Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então nós temos aqui um planeta com temperatura baixa, com uma temperatura adequada. Nós temos as primeiras formas de vida, vários tipos de solo, né, que foram dando as plantas, né, vários tipos de sementes, vários tipos de frutas, de árvores frutíferas, né? E o que mais interessante é o homem, né, o pó da terra, né, algumas versões falam do pó da terra, alguns falam em barro, né, que o homem foi feito do barro, né, mas enfim, porque o barro é água e com a terra, né. Então, a terra, esse pó da terra, ele, como é que se diz, ele tinha todos os elementos químicos, né, para a formação do homem. Né? Então ele tinha lá o oxigênio, o carbono, o nitrogênio, o cálcio, o fósforo, o potássio, o magnésio, o ferro, zinco e etc. Né? Então esse solo ele tinha os elementos químicos, né, que foram necessários para a formação do homem. Já estava tudo ali na terra, no pó da terra, para formar o homem. Né? E aí tem depois, né, depois de muito tempo, né, vem Jesus e disse, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Olha que interessante, né? Você começa com Gênesis, né? Deus preparando um lugar, preparando um planeta, né, para criar o homem. E depois vem Jesus, né, que eu acredito como um filho de Deus, né, falando que vai preparar lugar, né? Então, quer dizer, o que eu vejo, assim, tanto faz se foi 4,5 bilhões, se foi 6 dias, 1000 anos, né? E, assim, o importante também é a ideia central, né? Que é a questão do amor, né? Do carinho, né? Do cuidado que Deus teve para formar o planeta, né? Para criar, só então, depois que estavam todas as, como é que fala? Os elementos, tudo formado, tudo preparado, né? Temperatura adequada, tudo formado para preparar para o homem. Então ele preparou um planeta com muito carinho, com muito amor, né, para finalmente formar o homem, né? E assim nós temos também Jesus falando que vai preparar um lugar, né, para o ser humano, né? E o que eu acho interessante é assim, você vê um planeta que demorou 4,5 bilhões de anos para ser formado, para Deus vir criar um homem que ele ama, né, que ele morreu na cruz para salvar a humanidade. Um ser humano que vive o quê? 100 anos, 200, no máximo 70, 60 anos. Né? Você vê 4,5 bilhões de anos para formar um planeta para a pessoa, né? Para mim, para você, né? Para a gente viver aqui 40 anos, 30, 50, 100. Né? Mas eu achei interessante o cuidado, né, com que Deus formou o planeta, né? E nisso é isso, né? Então o livro de Gênesis, né? Eu acho muito bonita essa história de Gênesis, né? Que eu acredito na formação do planeta 4,5 bilhões de anos, né? E não interfere na minha fé. Eu acho linda a ideia, né? Da formação do planeta, a ideia de Deus de criar um planeta para formar um homem, né? Então é isso. Finalizo aqui minha história. Aí eu peço para você compartilhar, curtir, né? E até a próxima.